Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 11 horas mais 45 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. Já deixa anotado aí, hein? 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número que já aparece na sua tela. 978293776. Número do WhatsApp está na sua tela? Um pouco antes tem o nosso QR Code. Como é que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Já pega o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você vai apontar aqui, ó, para este QR Code. Apontando para este QR Code, você já tem acesso ao nosso WhatsApp e com isso já vai aparecer uma mensagem na tela do seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta, pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo nesta quinta-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na quinta reunião ordinária, vereadores aprovam em primeira análise projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos, que autoriza a celebração de parcerias entre entidades associativas, proprietárias e ou donatárias de áreas e a Companhia de Habitação Popular, a Coab Campinas. Parlamentares também aprovam um projeto de lei de autoria do vereador Eduardo Magoga, que obriga a prefeitura a instalar área para descanso, refeição e de banheiros para uso de motoristas e fiscais nos pontos finais das linhas de ônibus. Moção do vereador Permino Monteiro protesta a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pelo veto do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao projeto de lei Menstruação Sem Tabu. E no esporte, no Campeonato Paulista, em pleno Brinco de Ouro, o Guarani é goleado pelo São Bernardo e se distancia da vaga às quartas de final. E olha só, esta semana foi inaugurado o novo posto de atendimento aos usuários do sistema de transporte coletivo aqui da cidade de Campinas para venda de QR Code, recarga de bilhete único na área externa do terminal central. O repórter André Aranha está no local e vai nos contar agora se tem fila, quais são os horários, os valores. Então, André, seja bem-vindo e bom dia. Pois é, bom dia para você, Gabriel, bom dia para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Bom, exatamente isso, né? Boas novidades aí, boas notícias para o pessoal que está em casa acompanhando a gente, porque o Câmara Notícia trazendo aí essa informação de que faz 2 dias que foi inaugurado aqui, ó, o posto de atendimento da Transurc, como você disse, do lado externo aqui do terminal. Então, quer dizer, é mais uma boa opção aí para a galera que for comprar o bilhete e tudo mais. Estou aqui com o Paulo Bardal, não é? Que é diretor de comunicação e marketing. Vai bater um papo conosco, trazer todas as novidades. Antes de mais nada, tudo bem, Paulo? Prazer em tê-lo conosco aqui de novo, mais uma vez, no Câmara Notícia. Bom dia. Bom dia e muito obrigado, André. Obrigado, Gabriel. Bom dia para os telespectadores também. Realmente, nós abrimos esse novo posto faz 2 dias. É uma opção a mais, dá maior comodidade a todos os clientes do transporte coletivo urbano. E aqui, esse posto vai funcionar de segunda a segunda, sem interrupção, das 5 da manhã até as 11 horas da noite. E aqui o usuário pode comprar o QR Code, pode também comprar o bilhete 2 viagens e fazer a recarga dos cartões comum, escolar e universitário. E além disso, a pessoa também que quiser, ela pode obter a primeira via do cartão comum. Então, mais uma opção. Este local aqui, como vocês podem ver, ele sequer tem fila.
E também o que é importante... Bem tranquilo, né, Paulo? Bastante tranquilo, No período André. que a gente estava aguardando para entrar ao vivo aqui, não é? É bem tranquilo, o pessoal não pega fila, o pessoal vem, adquire rapidamente, já vai embora sem problema, já... Exatamente, e o que é importante, que além desse posto externo, que é uma opção a mais, a gente ainda continua com o nosso posto dentro do terminal central. Bom, isso é importante também, né? Exatamente, então a gente não desativou o posto dentro, ou seja, realmente é uma opção a mais. E para o usuário do transporte, também tem outras opções aqui perto, ao lado do terminal. Nós temos pelo menos 29 pontos, estabelecimentos comerciais da rede credenciada Transurc aqui no centro. E não é todo mundo que sabe disso, né, Paulo? Exato, e muitos deles, André e Gabriel, ficam aqui a 200, 300 metros do terminal. E além disso, para aquela pessoa que realmente não quer pegar fila e já tem o cartão comum, tem uma terceira opção ainda, que é a opção do app, do aplicativo Transurc Smart. Hoje, assim, centenas de pessoas já baixaram e continuam assim utilizando o Transurc Smart. A pessoa escolhe o valor que ela deseja carregar no aplicativo e em até 30 minutos esse valor vai estar disponibilizado para a pessoa já utilizar o cartão dentro do ônibus. Então, é bem hoje, prático, né, Paulo? Muito prático, muito prático. E hoje é uma das principais opções de compra, é o app, o aplicativo Transurc Smart. Então, para a pessoa que utiliza aqui o terminal central, além desses dois postos que nós temos, só relembrando, temos a opção do app e temos a opção dos estabelecimentos da rede credenciada, André. Bom, em Campinas, inclusive, você citou aqui no centro da cidade, que são quase 30, 29, né, se eu não me engano, mas em Campinas são 300, mais ou menos, né, Paulo? Isso, nós temos cerca de 300 pontos da rede credenciada ao todo em Campinas. Então, para aquela pessoa que tem dúvida, quer facilitar o seu dia a dia, basta que ela entre no site da Transurc, que é www.transurc.com.br. Lá ela vai poder acessar todas as possibilidades, conferir o endereço de todos os pontos e com isso ela vai escolher o que fica mais próximo dela. Ou então, se ela preferir ir a um terminal, ela também temos postos em todos os terminais da cidade praticamente, e para aquele que quer fazer a compra em qualquer momento, sem sair de casa, ou mesmo comprar durante a própria viagem que ele estiver fazendo, ele pode optar pelo app Transurc Smart. Então hoje o cliente aqui em Campinas, ele tem várias opções, ou seja, se a pessoa realmente não quiser enfrentar qualquer tipo de fila, não há necessidade alguma. E porque além disso, eu ia até me esquecendo de citar um detalhe, ainda nós temos os terminais de pronto atendimento. Mais uma opção. Mais uma opção, que é aquela opção na qual as pessoas vão até as máquinas de autoatendimento e fazem a recarga também por esse sistema eletrônico de atendimento. Então, com tudo isso, hoje os usuários do transporte, ele tem várias alternativas e várias possibilidades para que ele possa adquirir e possa também fazer os seus cartões. E é importante destacar sempre que a pessoa que opta por fazer o cartão comum, ou mesmo o cartão escolar, o cartão universitário, ela tem o benefício de desconto. Opa! Então isso também é importante estar lembrando que as pessoas, como não se aceita mais o dinheiro dentro dos ônibus de Campinas, com os cartões elas conseguem economizar mais.
Bom, Paulo, e ainda com relação a esse que foi inaugurado, como funciona? Você citou aí a questão dos horários, aqui é realizar a venda de QR Code, não é? Fale um pouquinho mais sobre esse novo posto, essa nova opção para o pessoal que está em casa e está querendo conhecer também. Então, André, aqui nós trabalhamos das 5 até as 23 com 2 funcionários. Praticamente o dia todo, né? Não, Paulo? é todo das dia. Das 5 da manhã às 11 da noite? Às 11 da noite. Puxa vida, então assim... De segunda a segunda, então... Quase não fecha. Não, quase não fecha. Assim, ficam poucas horas só fechado, mas mesmo se o usuário quiser, por exemplo, adquirir um crédito fora desse horário, ele tem a opção do aplicativo. Então, bom, é importante, né, Paulo, porque ter essa opção, porque na verdade a INDEC determinou que do lado de dentro só o pessoal que vai utilizar mesmo, né? Houve essa mudança aí, né? Exatamente, André, bem exclusiva lembrado. para usuários do transporte coletivo. Antes não era assim, né, Paulo? Exatamente, bem lembrado. Realmente, por uma questão de segurança, né, o órgão gestor, a INDEC, determinou o fechamento deste terminal e nós estávamos, né, tendo alguns problemas que algumas pessoas vinham até aqui sem ter qualquer carga no seu cartão. Então elas tinham, por não conhecerem o recurso do aplicativo e também por não reconhecerem também a rede credenciada, que bastaria olhar no site para ter essas informações, as pessoas elas não sabiam o que fazer. Então nós, em conjunto com a INDEC, resolvemos que abrir esse posto aqui do lado externo facilitaria ainda mais a vida daquele usuário que está sem crédito e quer entrar no terminal para poder fazer a viagem, o deslocamento. Bom, qual é o valor da tarifa, Paulo? Então, hoje a tarifa cheia é R$ 5,90. R$ 5,90. Isso. E o estudante que é do nível médio, até o nível médio, 80%. ele tem um desconto de 60%. 60%, não... 60%. Ah, tá. E o universitário, por sua vez, tem um desconto de 50% no valor da tarifa. Ou seja, com esses valores mais reduzidos e também com a possibilidade de você fazer integração, hoje, para você andar de ônibus em Campinas, acaba se tornando uma opção bastante econômica. Mais alguma informação? Paulo Bardal conversando conosco ao vivo, falando aqui a respeito desta, não é, dessa nova opção para as pessoas, não é? Este posto de atendimento Transurc que fica aqui do lado externo do terminal, inaugurado na última terça-feira. Mais alguma informação importante, Paulo? Olha, André, o que nós sempre temos buscado na Transurc é por novas tecnologias. Isso é bom. E novas formas de atendimento que facilitem o dia a dia das pessoas, né? Então, nós instalamos esse posto, criamos um aplicativo, expandimos a rede credenciada. Sim, são 3 guichês, dos quais 2 funcionam direto e em caso de necessidade, se houver uma procura muito alta, a gente ativaria o 3º guichê, né? Mas como a gente pode ver, está bastante tranquilo, né? Aqui, Chegou, né? inclusive um homem agora para comprar, não é? Isso. Aproveitando aí o novo guichê, né? O novo posto. É novo, ficou mais fácil para passar, ele falou, mais prático. Sim. E a ideia é essa, né, Paulo? A ideia é justamente essa, você trazer esse conforto, essa comodidade para o pessoal. Então acho que com esses avanços que a gente vai fazendo também na tecnologia, no treinamento e no atendimento voltado para os nossos clientes, a gente vai conseguindo elevar o nível da prestação de serviços no transporte coletivo aqui de Campinas.
Boa, muito obrigado pelas informações. É isso aí, sempre inovando, importante, vai facilitando para todo mundo aí, né, Paulo? Exatamente, eu quem agradeço. Ficou mais prático agora, né? Antes tinha que ficar ali procurando. Agora comprou rapidinho, sem fila. Rapidinho, sem fila. Muito bom. Isso aí, obrigado pela entrevista. Obrigado. Valeu para você também, viu, Valeu, Paulo? um abraço aí, Gabriel, um abraço aos telespectadores, André. Obrigado. Bom, é isso aí então, Gabriel Castro. Mais uma opção inaugurada na terça-feira. Deu para ver que é tranquilo, não tem fila. Chega, compra rapidinho e resolve o problema. Vimos na prática, né, o quanto foi fácil e rápido esta compra. Então, muito obrigado, André Aranha, e também ao Paulo Bardal, que é diretor de comunicação e marketing da Transur, que ao vivo é assim mesmo. As coisas vão acontecendo e a nossa equipe estando no local traz e já mostra pra gente, então, esta compra que foi realizada, a facilidade, né, para o transporte para todos os munícipes que dependem, então, do transporte público. 12:00 mais 1 minuto, hora das notícias da Metrópole de Campinas. A gente continua falando aqui sobre os assuntos, mas agora, para quem é lactante e está com leite em excesso, a maternidade de Campinas está precisando de doações para o banco de leite, que está com o estoque baixo. O banco de leite do Hospital Maternidade de Campinas está com o estoque baixo e precisa de doadoras. De acordo com a instituição, o ideal é ter cerca de 200 litros de leite materno armazenados na unidade. A gente está numa situação bem complicada, o nosso estoque está com a capacidade de 50%, um pouquinho mais de 50%. Então é um volume bem baixo. E nós estamos com aproximadamente 100 litros de leite, a nossa capacidade é para 200 ou mais. Então, o atendimento dos recém-nascidos internados na UTI, NEO e UCI também acaba ficando em 50% apenas. A nutricionista do Banco de Leite explicou que o leite materno é muito importante para a saúde e desenvolvimento dos bebês prematuros ou patológicos. Ela ainda enumerou quantos bebês podem ser ajudados com uma doação. O leite humano ele é muito importante porque ele passa para o bebê uma grande quantidade de imunidade. Então, esse bebê que recebe, ele evita que ele pegue algumas infecções aqui durante a internação. Ele também ajuda a evitar desconforto gastrointestinal do bebê, menor tempo de internação. Então, é muito importante para o bebê que está internado aqui receber esse leite. Em média, dá para ajudar 10, 15 bebês se eles estiverem iniciando esse processo de alimentação. Então, 100 ml já é suficiente para atender até 10 bebês. Para contribuir com o banco é super simples. Ela deu os detalhes de como fazer uma doação. É muito fácil. Para ela se tornar doadora, inicialmente ela tem que estar amamentando o próprio filho e tem que estar saudável. A partir daí ela entra em contato via telefone com o banco de leite. Nós realizamos um cadastro e encaminhamos ela para uma coleta de exame de sanguíneo. Depois disso, a coleta é feita em casa, então ela não precisa voltar aqui para a maternidade. Nós vamos até ela retirar o leite coletado. Podem entrar em contato via telefone aqui no banco mesmo, pelo telefone 3306 6039, cai direto aqui, nós mesmos que já agilizamos o processo. É importante ressaltar que a coleta domiciliar é feita apenas no município de Campinas, o que não impede de lactantes das cidades vizinhas realizarem sua doação na própria maternidade. Por fim, Maitê fez um convite especial. O leite, quando chega aqui, ele passa por um controle, por um processo de qualidade muito intenso, que é para garantir a segurança do bebê que vai receber o leite doado. Então, a gente faz a análise dele e a pasteurização. Após a pasteurização, a gente analisa cada frasco para ter certeza que é um leite seguro para o bebê receber. A todas as mulheres que estão amamentando e tiverem a produção excedente, fica aí o convite para ajudar os nossos bebês, a fazer essa rede de apoio com as mãezinhas daqui, que é tão importante. É uma ação muito gratificante, eu tenho certeza que quem fizer vai ficar apaixonada.
Esta rede de apoio que foi citada é de suma importância, fundamental para a saúde dos bebês. Então, quem estiver nessa condição, por favor, ajude a maternidade de Campinas, que vai beneficiar muitas mães, muitas famílias aqui na cidade de Campinas. 12:06, hora das notícias do Legislativo, porque ontem, durante 1h16, aconteceu a 13ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura suposta cobrança de vantagens indevidas para manutenção na contratação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo. Você já assiste aí algumas imagens desta reunião. 2 itens estavam na pauta. Primeiro, foi realizada a leitura da transcrição do depoimento do Rafael Creato, ex-subsecretário de Relações Institucionais da Câmara ao Ministério Público, e foi realizada na reunião pelos vereadores Paulo Búfalo, que nós estamos acompanhando aí, e Luiz Cirilo. Os dois leram este depoimento. Em seguida, os parlamentares deliberaram favoravelmente, por unanimidade dos presentes, a publicidade desta transcrição para quem solicitar. Lembrando que a próxima reunião da CPI acontece no dia 27 de fevereiro, às 14h, com a oitiva do vereador Zé Carlos. Lembrando que você pode assistir na íntegra a reunião da CPI, também pelo youtube.com/TV Câmara Campinas. E olha só, por iniciativa do vereador Professor Alberto, a Câmara Municipal de Campinas realizou ontem a primeira parte da 5ª reunião ordinária, com um debate sobre a 10ª edição do Fevereiro Violeta, campanha anual pela erradicação do analfabetismo e valorização da cidadania, que é organizada pela Fundação Municipal para a Educação Comunitária, a FUMEC. E nesses últimos 10 anos, eu tenho acompanhado esse trabalho muito sério, com muitas conquistas e o envolvimento de muita grande representantes da sociedade, e é o que nós precisamos, todos juntos, na erradicação do analfabetismo e valorização da cidadania. O diretor da FUMEC, o José Batista de Carvalho, falou do trabalho realizado aqui na cidade de Campinas, que hoje soma cerca de 15 mil analfabetos e precisa reduzir este número. E esse é um trabalho que ele vem avançando ano a ano, já na direção de procurar identificar onde estão essas pessoas, e, inclusive, que elas devem passar por um processo de convencimento para que retornem à sala de aula. Quem são essas pessoas? São aqueles que, em algum momento da vida, eles não tiveram a oportunidade, de estudar. E o tempo foi passando e hoje eles não têm acesso à alfabetização. E ao final, o vereador Professor Alberto fez um convite a toda a população para participar dessa campanha, divulgando para amigos e parentes. E no próximo dia 26, último domingo do mês de fevereiro, nós teremos a 5ª caminhada na luta da erradicação do analfabetismo, desse Fevereiro Violeta, e é muito importante a participação da população. Às 8h30 será a concentração ali na Praça Arautos da Paz, depois vai para o Parque Taquaral. Agora, o que eu quero pedir para você que está acompanhando a TV Câmara, você está acompanhando essa entrevista, divulga, nós precisamos da sua divulgação. As informações sobre o EJA, Educação de Jovens e Adultos, com a unidade mais perto de você, está no site www.fumec.sp.gov.br/EJA. E em seguida nós tivemos as discussões e votações da 5ª reunião ordinária com aqueles projetos que estavam na pauta.
Em primeira discussão, foi aprovado o projeto de lei complementar de autoria do vereador Zé Carlos sobre a autorização para a celebração de parcerias entre entidades associativas, proprietárias e ou donatárias de áreas e a Companhia de Habitação Popular de Campinas, a Coab, para desenvolvimento e implantação de projetos habitacionais de interesse social no município. O objetivo dessa proposta é nós sabemos, né, que existe um déficit habitacional na cidade de Campinas de mais de 40 mil moradias. E nós temos aí muitas entidades que têm no seu terrenos muito extensos e que hoje se encontram em estado de abandono, tanto esportivo como entidades assistenciais, sociais. E nós estamos fazendo com que celebre essa parceria entre essas entidades e a Coab, para que essa parceria seja, a Coab arruma um parceiro, constrói tanto casa como apartamentos, para a gente ver se a gente acaba com esse déficit. Nós sabemos que o déficit é grande, mas através dessa parceria, a Coab tem condições de fazer essas casas, através dos seus parceiros. Então é isso que nós estamos propondo nesse projeto. Ainda na quinta reunião ordinária, os parlamentares aprovaram o projeto de lei complementar de autoria do vereador Eduardo Magoga sobre a instalação de área para descanso e refeição e também banheiros para a utilização de motoristas e fiscais das empresas do transporte coletivo municipal nos pontos finais das linhas de ônibus. Acho que é muito importante, né? Porque nós não estamos falando de um caso específico, mas um caso de saúde. Quando a pessoa tem que segurar ali as suas necessidades por muito tempo, isso pode também causar problema de saúde. E hoje, nos pontos finais de ônibus, você vê que o motorista ele fica desassistido, ele fica sem um local para que ele possa fazer a sua refeição e tanto suas necessidades fisiológicas. Então, a nossa proposta é fazer com que nesses locais distantes tenha aí um suporte para que os motoristas e os fiscais e também as motoristas, tem muitas mulheres que dirigem o ônibus que precisam de ter esse local. E a gente fala agora sobre a aprovação de 3 moções. A primeira é de autoria do vereador Permínio Monteiro, que ele fez uma moção em protesto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pelo veto do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao projeto de lei Menstruação Sem Tabu, que previa a distribuição gratuita de absorventes em escolas, no sistema prisional e para pessoas em situação de rua e de extrema pobreza. Primeiro, o governador está cometendo uma aberração contra todas as mulheres do estado de São Paulo. Até porque esse decreto já estava vigente e ele simplesmente, com uma canetada, ele cassou esse decreto que permitia as mulheres serem assistidas com essa doação, né, pelo Estado para as pessoas mais necessitadas, principalmente as mulheres mais necessitadas. A gente sabe das dificuldades que algumas delas, isso daí já é fato que já foi relatado, acabam usando papel higiênico, estando em algum lugar que não tenha ali de pronto para usar, no caso o posto de saúde, as escolas, e também algumas usaram até pano para suprir, né, essa necessidade num momento ali inoportuno. Porém, eu acho que é uma indignação. Estou aqui como vereador falando em nome de todas as mulheres. Eu tenho 5 irmãs mulheres e eu sei o que é isso. Então, o Legislativo de Campinas, através dessa moção, ele tem a obrigação de votar favorável pelo fato de não entender como que um governador do estado de São Paulo não se sensibilize com a situação das mulheres. O vereador Carlinhos Camelô também protocolou aqui na Câmara Municipal de Campinas uma moção de apelo ao governo do estado de São Paulo por meio da Secretaria Estadual de Educação para que retome as obras de construção da Unidade Educacional Estadual do Jardim Telespe, a Nave Mãe.
o terreno é cedido pelo município e a construção é pelo Estado. E aí tá havendo essa demora, aonde que eles vêm, fazem algumas coisas, as pessoas destroem, agora arrebentaram todos os tapumes lá, entraram lá dentro, picharam tudo, então a gente faz essa moção para que retome a obra e termine. Segundo a placa existente no local, a obra foi iniciada em 15 de outubro de 2018, com uma previsão de 300 dias de duração, e está parada há meses. O investimento total informado é de R$ 2.288.081,90, sendo R$ 2.182.006,21 em obras e R$ 106.075,69 em equipamentos. A creche atenderá crianças de até 3 anos em horário integral e de 3 a 5 anos em período parcial. Ali já era para estar pronto, era para as crianças estarem usando já aquela creche, aquela nave-mãe. E pelo decorrer do tempo, pela demora, começaram em dezembro, fizeram um movimento em novembro e dezembro, colocaram as coisas, as pessoas entraram lá, destruíram tudo, levaram o fio, quebraram tudo, então deterioraram tudo. Então a gente quer que o governo do estado dê continuidade e termine para que as pessoas comecem a usufruir daquela creche. E não deixar ela largada lá, cada vez que eles vão lá, mexe. E o que acontece? As pessoas mesmo de lá acabam destruindo o local. E a Câmara também aprovou a moção de autoria do presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, que apela ao governo do estado de São Paulo para a construção de uma unidade do restaurante Bom Prato no Hospital de Clínicas da Unicamp. Nós temos o Bom Prato aqui na região central, que atende milhares de pessoas, e a gente pode constatar aí o que isso beneficia a população, principalmente a população mais pobre. E ainda na gestão do governo Rodrigo Garcia, quando esteve em Campinas, ele anunciou que o governo do estado estaria construindo também uma segunda unidade do Bom Prato na Unicamp, na verdade para atender o público usuário do Hospital das Clínicas da Unicamp. A gente sabe que a Unicamp recebe milhares de pessoas, não apenas de Campinas, mas de todo o estado, até de outros estados que vêm trazer pacientes, familiares. Eles ficam ali o dia inteiro e a refeição é uma coisa importantíssima. Então, se puder instalar um restaurante Bom Prato naquela localidade para atender essa população, seria garantir o acesso a um alimento de qualidade e a preço barato, baixo custo. O presidente Luiz Rossini lembrou que já houve uma cobrança anterior para que a unidade seja instalada no HC da Unicamp. E agora a gente retoma esse assunto apelando ao atual governador Tarcísio de Freitas para que ele realmente dê andamento a essa proposta do governo do estado, porque ela atende a requisitos de necessidade, de mérito, de segurança alimentar. Então, certamente, ele recebendo a moção, esperamos que o sensibilize, assim como o seu secretariado, e que possamos ter essa segunda unidade do Bom Prato aqui na Unicamp. E olha só, a Câmara Municipal aprovou na noite desta última quarta-feira, com 5 votos contrários, dentre os 27 vereadores presentes no plenário, a criação da Frente Parlamentar da Escola Cívico-Militar, proposta pelo vereador Nelson Osseri. Em pauta desde o início das reuniões ordinárias deste ano, a proposta foi amplamente debatida nas últimas sessões, com presença de público se manifestando tanto a favor como contra a iniciativa, bem como os vereadores se manifestando em ambos os sentidos. O vereador Nelson Osseri, por ser o proponente, vai presidir os trabalhos. É um tema importante, relevante, né, para toda a sociedade campineira, no sentido do quê? De tentar melhorar a nossa educação. Todos sabem que a educação passa por décadas, né, de enfrentamentos diante de problemas de evasão escolar, de falta de vaga,
de desordem, de professores sendo agredidos, funcionários, né, tanto da rede pública municipal como estadual, sofrendo violência, até física, dentro das escolas. Então eu entendo que a escola cívico-militar, ela passa a ser uma opção para a gente resgatar a educação, né? Não só a questão da moral, mas também da autoridade dos professores. Considerando que na escola cívico-militar, em nenhum momento o professor vai sair da sala de aula, ele permanece lá. O professor que dá aula em tal escola que venha a se tornar uma escola cívico-militar, ele continua dentro da sala de aula, e a questão militar, que é um nome que muitas vezes as pessoas acabam desvirtuando, né, a ideia, achando que todo mundo vai ter que ficar marchando dentro da escola. Não é isso que vai acontecer. O militar, ele vem apenas para implantar a ordem e ajudar de forma financeira, né, com um valor de R$1 milhão para cada escola, para que possa, sim, ser adotado essa modalidade de escola cívico-militar. Assim como comissões especiais de estudos, as frentes parlamentares têm como objetivo promover o debate sobre temas de interesse propostos pelos vereadores, produzindo ao final dos trabalhos um relatório que pode conter apontamentos, conclusões, sugestões e até políticas públicas sobre os temas debatidos. Porém, diferentemente de comissões de estudo que são formadas exclusivamente por parlamentares, as frentes parlamentares podem ter como integrantes representantes da sociedade civil, instituições, entre outros. Bom, 12h mais 21 minutos, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo. Você sabe como funciona a cobrança de água pela Sanasa? O vereador Marcelo Silva solicitou informações para a empresa sobre a cobrança do valor mínimo. O vereador Marcelo Silva protocolou um requerimento onde solicita informações sobre o valor mínimo cobrado pela Sanasa. A Sanasa, ela tem um escalonamento de cobrança que vai do 0 metro cúbico até o 10 metro cúbico, dos 10 aos 20 e assim sucessivamente, assim por diante. Então, alguns munícipes, por exemplo, que consumiram 3, 4 metros cúbicos no mês, ele paga o mesmo valor daquele que consumiu 9. E a gente entende que isso não é uma forma justa de se cobrar, né? Você paga por aquilo que você usou. Então, a gente quer entender como é que funciona essa cobrança para ver realmente se existe a possibilidade de você pagar exatamente aquilo que você consumiu no mês. A reivindicação chegou ao parlamentar por meio das redes sociais e, partindo disso, ele levantou alguns questionamentos como: quais são os critérios que a Sanasa utiliza para realizar a cobrança do valor mínimo do uso da água e por que esse valor é diferente em alguns bairros? A gente recebe todas essas demandas, vem através das nossas redes sociais, dos munícipes que mandam para a gente, e é nossa obrigação fazer esse questionamento para a Sanasa. Ele acredita que explicar os detalhes de como esses cálculos são feitos mostra o compromisso da instituição com a transparência. Falo que a transparência é o dever, né, da administração pública. Então a gente quer que a Sanasa nos forneça esses dados para que a gente possa informar a população, para que aí sim ver se existe uma possibilidade da gente construir. Eu sempre falo que não é algo que fácil de acontecer, porque isso é uma cobrança que já está aí há décadas, mas que a gente pode aí construir junto com a Sanasa, junto com a administração pública, para que você pague aquilo que você utilizou de água no mês. Ontem, o irreconhecível Guarani foi goleado pelo São Bernardo em pleno Brinco de Ouro e se complicou no Campeonato Paulista. Com 45 segundos de jogo, o Bugre iludiu todo mundo, indo ao ataque com Bruno José e cabeceio de Gênison, que passou rente à trave. Só que a partir dos 6 minutos, tudo deu errado. A zaga do Guarani afastou o mal.
João Carlos recebeu dentro da área e foi tocado. Pediu pênalti. Enquanto isso, Christian pegou a bola e bateu colocado. 1-0 São Bernardo e a porteira foi aberta. Porque aos 10 minutos após cobrança de escanteio, o goleiro Tony saiu e não achou nada. A bola sobrou na segunda trave para Matheus Regis, que ampliou 2-0. Definitivamente não era a noite de Tony. Aos 27 minutos, Alex Reinaldo cobrou falta. O goleiro Tony poderia ter feito facilmente a defesa, mas soltou a bola nos pés de Rodrigo Souza, que aproveitou o presente. Que fase! 3-0 São Bernardo. Aos 43 minutos veio um suspiro. Giovanni Augusto fez jogada pela esquerda e cruzou. Gênison ganhou do zagueiro e de cabeça fez o de honra. 3-1. Só que ainda no primeiro tempo, Christian puxou o contra-ataque pela esquerda e chutou. A zaga bugrina conseguiu bloquear na primeira. Então o atacante tocou para João Carlos, que serviu na medida para Henrique Lordelo bater firme. A bola desviou no meio do caminho e entrou. 4-1 São Bernardo em pleno brinco de ouro. E o pior, ainda tinha o segundo tempo. Logo com 40 segundos, Rodrigo Souza costurou toda a zaga bugrina e por pouco não marcou um golaço. Aos 2 minutos, o que já estava difícil ficou pior. Gemerson deixou o braço no rosto do adversário. Como ele já tinha cartão amarelo, o lateral esquerdo foi expulso. Com 1 a mais, aos 24 minutos veio o golpe final. Matheus Regis foi o verdadeiro garçom e serviu na medida para Christian definir. No brinco de ouro, que noite, hein? Guarani 1, São Bernardo 5. Uma derrota completamente inesperada, né? Já que o Guarani vinha de 2 vitórias diante da Portuguesa no Brinco de Ouro e do São Bento lá em Sorocaba. Então ontem todo mundo estava esperando a terceira vitória consecutiva, se aproximar ali do Água Santa, mas desde os primeiros minutos já deu para perceber que não seria uma noite positiva, né? Foi goleado e agora está a 4 pontos do Água Santa, que é o segundo colocado. Lembrando que faltam apenas 3 rodadas para o término da primeira fase e a última rodada é um confronto contra o Palmeiras, que a gente sabe que é muito difícil. O Bugre volta a campo neste sábado, 4 horas da tarde, contra a Ferroviária lá em Araraquara, mas amanhã a gente fala mais sobre esta partida do Guarani, que precisa aí juntar os cacos para ir em busca dessa classificação, dessa segunda colocação e enfrentar o São Paulo numa possível quartas de final. Bom, meio-dia mais 29 minutos, o Carnaval está chegando, a gente sabe que muitas pessoas vão curtir, vão sambar, dançar, e em alguns casos vão utilizar o salto alto. E nós consultamos um fisioterapeuta, um especialista, que vai nos passar dicas importantes, porque lesões inesperadas podem aparecer. Então você que está acompanhando o Câmara Notícia, fique agora com o nosso quadro de saúde. Saúde agora começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas e hoje a gente já está em ritmo de carnaval. Pois é, o meu recado é para você aí que vai pular muito nesse feriado prolongado aí de carnaval, tá a fim de sambar? Então atenção, principalmente você mulher que tá a fim aí, já tá se organizando, se programando, pensando na roupa que vai pular carnaval? Já escolheu o sapato? Tá pensando em colocar salto alto? Então atenção, presta atenção aqui no Saúde Agora de hoje, porque olha, o recado é com você. Quem vai explicar tudo pra gente é o Elvis. Será que pode ou não sambar de salto alto? O que o salto faz com o nosso pé? É perigoso ou não? Elvis da Silva Cavalcante, ele é fisioterapeuta e professor do curso de fisioterapia da Faculdade Santa Marcelina. Daqui a pouquinho ele vai explicar tudo, mas antes de mais nada, Elvis, muito obrigada, viu? Por falar com a gente sobre esse assunto que interessa, né? Muito obrigada.
Olá pessoal, saudações a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, a confiança da gente discutir um tema que é super importante e agora nessa época de carnaval está em alta, né? Uma cultura que está instalada aí na população brasileira. Pois é, né? Então para a gente começar a entender, antes da gente falar de samba no pé, explica pra gente, eu tô até sem salto, ó. Me explica o que acontece, porque quando a gente tá gravando aqui, eu confesso que dói bastante. Então eu falei, nem vou colocar salto. Me explica o que acontece quando a gente coloca salto. A gente tem vários tipos de salto, mas no geral, quando a mulher sai dessa sapatilha aqui e coloca salto alto, faz bem ou não pro pé da gente? Olha, não faz muito bem, tá bom? Mas desde que saiba usar de uma forma controlada, com uma certa moderação. Então, o nosso pé não foi feito para ficar na pontinha do pé, né? Só jogando peso lá na frente. Isso acaba tendo algumas alterações, desde lesões no dedo, fascite plantar, em casos mais graves, algumas fraturas, podendo levar até junto com entorse. E o que a gente vê no carnaval é que não é um saltinho qualquer que a mulherada coloca, né? Todo mundo quer ir muito elegante, muito bonito. A gente vê nos desfiles, principalmente, é aquele salto mais alto e fino. E aí, esse salto prejudica ainda mais? Prejudica, né? Então, para a gente ter um exemplo do que seria um pé normal, nosso pé foi feito para ficar inteiro, encostado no chão. Se a gente fosse falar o quanto que a gente tem que jogar de peso na parte da frente, na parte de trás, ele fica mais ou menos assim. Vamos colocar um exemplo de uma pessoa que tem 100 quilos. Ela tem que colocar 60 quilos na parte de trás do pé e 40 quilos mais ou menos na parte da frente. Conforme a gente vai usando algum salto, a gente vai mudando essas distribuições de carga. Então, vamos colocar em exemplo um salto de 2 centímetros. É o mínimo que existe, né? Um saltinho mais curto. Quando a gente coloca um salto de 2 centímetros, essa descarga de peso, a parte de peso que a gente vai colocar no sopê, vai ficar metade na parte de trás e metade na parte da frente. Até aí, tudo bem. Só que quando a gente começa a aumentar o tamanho desse salto, chegando em 4 centímetros mais ou menos, a gente inverte aquela relação que eu falei para vocês. Então, na parte da frente, a gente vai ficar com 60% do nosso peso e na parte de trás, apenas 40%. E é aí que começam a acontecer os nossos problemas, né, de quem usa salto por muito tempo. E aí, de salto alto, a gente acaba saindo do nosso eixo central, é assim que fala? Exatamente, muda bastante o eixo central. Até para explicar para vocês o que é o eixo central. Vamos imaginar que existe uma linha que passa desde a nossa cabeça, vai passando por dentro do corpo e vai até o chão. Esse eixo central ele tem que ficar retinho. E quando a gente começa a usar o salto, a tendência é o quê? Os nossos ombros, o nosso peito, quadril, joelho, a coxa, vai tudo direcionado para frente. Ou seja, a gente fica um pouquinho inclinado por conta desse salto. E é aí que acontecem as sobrecargas. Então, regiões que não suportam tanto peso, começam a receber mais peso e começam a sofrer um pouquinho. Pode ser por fadiga, pode ser por cansaço e até mesmo por falta de preparo físico. E Elvis, me fala uma coisa, né? No carnaval acaba não tendo esse tempo, né? Ficando só um pouquinho de salto alto. E carnaval, aquela música, tem o samba. Tudo isso aliado com o salto, mulherada dançando, tudo ao mesmo tempo, aquele ritmo. Piora a situação, porque não tá paradinho, né? Tá dançando. Exatamente. Acaba piorando, né? A gente não consegue falar para a pessoa que ela tem um tempo fechado para usar. Então, você vai usar o salto só por 30 minutos, só por 1 hora. Então, imagina, a pessoa quer curtir o carnaval o máximo que ela pode. E se a gente for colocar em alguma situação, aquelas pessoas que estão dentro do desfile. Então, tem um tempo que a escola de samba tem que percorrer todo o percurso para poder receber as notas e tudo mais. Então, a gente não consegue falar em um tempo exato, um tempo ideal. E isso vai de acordo com a pessoa. Cada caso é um caso e cada pessoa tem a sua particularidade. Tem pessoas que aguentam mais, tem pessoas que aguentam menos. Só que isso vale a pena a pessoa fazer um treino no dia a dia e receber algumas dicas que eu vou falar logo à frente. Então, antes de dar essas dicas, vamos falar então dos principais problemas, né, que podem aí ocorrer
durante essa brincadeira, durante esse desfile, durante a festa, né? O salto alto, mais simples aí, pode terminar a festa com algumas bolhas. Exatamente. Então, dentre as coisas que a gente pode apresentar depois de usar o salto por longos períodos, a primeira são bolhas. Então, imagina, todo o seu corpo, todo o seu peso está sendo jogado lá na pontinha do pé. Imagina, o seu pé está raspando lá no seu salto, você está jogando mais peso do que o normal na região, e esse raspar do pé no chão ou junto com o salto acaba criando bolhas. Em casos mais graves, essa bolha pode estourar e é onde causam as dores, né? Já que sai a pele e a proteção da parte de baixo do pé, é uma região que fica mais sensível, em contato direto com o salto, causa muita dor. Uma das outras coisas que podem acontecer são as entorses, né? Então, torcer o seu tornozelo. Então, imagina, você está lá com o salto, pode ser que o solo, o terreno, o piso que você está pisando é um pouco desnivelado, é um pouco ondulado. Isso pode causar uma certa instabilidade. E você, em algum caso, aí, torcer o tornozelo. E nos casos mais graves desse tornozelo torcido, levar até uma fratura. Tem o famoso joanete, que o termo científico dele é o Alex Waldo, né? Então imagina, você está jogando muito peso na frente do seu pé e o dedo, o organismo, ele começa a fazer alguma compensação para te manter sempre em equilíbrio. E essa compensação vai causar uma deformidade, vai deixar o dedo um pouquinho torto, tá? O que é que acontece com o nosso dedão? O dedão ele começa a ir para dentro e começa a ficar em cima dos outros dedos, tá? Isso vai ocasionando dores, principalmente na parte da frente do pé e no seu dedão. Uma outra coisa que acontece é a famosa fascite plantar, que é aquela dor que dá lá na planta do pé, na parte de baixo, ocasionada por sobrecarga, por excesso de peso que a gente está colocando naquela região. Então é típico, uma dor que parece que está tendo algumas agulhadas e uma queimação na região. E um outro, por último, que eu vou colocar como exemplo para vocês, é a metatarsalgia. E o que é isso? Lá na parte da frente do nosso pé, antes de começar os dedos, na parte de baixo tem uns ossinhos. E esse ossinho, a tendência é ele sempre ficar encostando no chão. Lembra lá que com o salto a gente está jogando mais peso na parte da frente? Acaba tendo uma sobrecarga, acaba com que essa região está sendo mais apertada e ela acaba ficando mais sensível, levando também a dores. Pode ser que um problema leve a outro, isso vai virando até uma bola de neve, se a gente for ver no contexto geral. E além de tudo isso, as pernas também podem ficar inchadas? Toda aquela dor? Exatamente. Então imagina, longos períodos que você está usando o salto alto, a perna pode ficar inchada, o pé ele pode começar a ficar inchado. A gente tem que tomar cuidado também na alteração da cor que está o pé. Se o pé começar a ficar um pouquinho mais escuro, quer dizer que ele está mais inchado e pode ser que não esteja chegando muito sangue na região, tá? Por conta do aperto também do salto alto e essa sobrecarga que está acontecendo na parte da frente do pé. Elvis, você citou aí vários problemas que podem acontecer, né, durante a festa. O que a pessoa deve prestar atenção, né? A gente sabe, quer curtir a festa, quer aproveitar, não quer descer do salto, mas precisa ficar atento, né? Chega uma hora que a pessoa tem que tirar o salto, tem limite, o corpo vai ter uma hora que vai gritar, dependendo aí da pessoa. Exatamente. O nosso corpo, ele fala muito. Tá. Então, assim, vai chegar uma hora que o corpo vai pedir um certo descanso. Tem pessoas que aguentam muito tempo usando salto, tem pessoas que não aguentam esse tempo por longos períodos. O que a gente pode fazer como estratégia? Sobrou um tempinho, você sabe que dá para você tirar o salto? Tira o seu salto, pisa um pouquinho com o pé sem nada no chão para dar uma relaxada, para começar a relaxar músculo, para começar a relaxar o tendão e, se possível também, fazer uma automassagem. Então, com seus próprios dedos, começar a dar uma apertadinha na parte da planta do pé, começar a torcer um pouquinho o seu pé para causar um relaxamento. E aí você dá um certo descanso para o seu pé e você consegue aguentar mais tempos, mais períodos na sua folia. Elvis, você disse numa resposta anterior que dá para se preparar para o carnaval aí. E aí, então, quais são as dicas? Eu não tenho costume de ficar usando salto no dia a dia, mas eu quero curtir a festa de carnaval com um salto. O
que você me aconselha? Qual tipo de salto? E eu já tenho que ir usando esse sapato antes ou não? Deixo para colocar no dia. Como é que eu me preparo para não sofrer tanto? Pergunta interessante, né? Então, assim, quando a gente vai para a folia, a gente vai desfilar, vai curtir o carnaval, não começa só nesse momento do salto. Você tem que fazer um preparo antes. A primeira coisa que nós deixamos de dica é você escolher bem o seu sapato, tá? No caso, o seu salto. Então, assim, escolha uma altura de salto que você se sinta confortável, tá? Então, ali, uma altura de 4 a 5 centímetros é uma altura boa para a gente conseguir ter bons conforto durante o carnaval. Uma outra coisa é esse salto ser um pouquinho mais grosso, tá? Quanto mais grosso, melhor fica o seu equilíbrio, tá? Se a gente for colocar um exemplo aqui, imagina a pessoa que usa um salto que ele é bem fininho, tipo uma ponta de um lápis. Ele fica mais instável. Então, a pessoa tem que ter muito mais equilíbrio para usar aquele salto. Então, quanto mais grosso o salto, melhor, tá? A pessoa consegue ter um equilíbrio durante o uso dele. Uma outra coisa é quando você for comprar o salto, conversa com o vendedor para você dar uma andada ali no lugar que você foi comprar, na loja, para quê? Para você ter um certo treino, para você se habituar com aquele salto e até você sentir se ele é confortável ou não. E mesmo depois que você comprou, em casa, tenta pegar alguns períodos de meia hora, até uma hora, se possível, para você testar, para você fazer o seu pé se acostumar com aquele salto, para quando chegar no dia da sua folia, na curtição do carnaval, você já está bem preparado, tá? E uma outra coisa que é super importante é a gente fortalecer muito a musculatura da panturrilha, tá? Aquela famosa batata da perna. Já que a gente fica na posição de ponta do pé, a musculatura que vai estar mais em exigência, que a gente vai pedir mais para ela trabalhar, é a panturrilha. Então, vale muito a pena a gente fazer um trabalho de fortalecimento de panturrilha. Para quê? Ela ficar mais forte e aguentar por mais tempo esse período aí de folia. O Elvis, você deu aí dicas antes da folia, durante a folia, e aí aproveitei, curti bastante. E o dia seguinte, como é que a gente se recupera aí da festa usando o salto alto? Como fica o depois? Como a gente faz para conseguir andar depois? A tendência é que depois da festa, depois da folia, tenha muito cansaço muscular, tenha muita fadiga muscular e até um certo inchaço. A primeira coisa que a gente pode fazer é a aplicação de gelo, tá? Então pode colocar um baldinho com água e algumas pedrinhas de gelo, colocar os pés lá dentro para causar um relaxamento, ou então até mesmo colocar uma bolsinha de gelo no seu pé, envolver, colocar uma fita, um paninho e deixar paradinho para ter um relaxamento. Existem algumas técnicas de relaxamento que a gente pode fazer em casa. Sabe aquelas bolinhas redondinhas que tem os cravinhos? É típico de cachorrinho, né? Eles gostam muito dessas bolinhas. Pegar essa bolinha, colocar no chão e ir passando o pé em cima, fazendo a força que você consegue, que seja confortável, para causar um relaxamento, para poder liberar a musculatura, os tendões e as fáscias, tá? E Elvis, eu vou aproveitar aqui a sua participação. A gente está falando aí, dando dicas para a mulherada. Mas homem também acaba ficando com o pé cansado, né? Normalmente o homem vai com tênis, mas ele também precisa, né, ver que tipo de sapato ou até que tipo de tênis ele vai para a folia para também não ter problema na hora de curtir. Exatamente. Geralmente os homens usam sapatos que são mais duros. O solado é um pouquinho durinho. Esse solado duro, por mais que ele não fique tanto na ponta do pé, acaba tendo uma sobrecarga. Lembra da fascite que eu falei para vocês? Acaba acontecendo em homens também. Uma estratégia legal é a gente procurar uma palmilha, tá? Que ela seja fofinha, confortável, numa altura legal, para colocar junto com o sapato. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dar um conforto e vai ajudar com que o seu pé fique com mais amortecimento, tá? É uma das estratégias que a gente pode usar. E a mesma coisa das mulheres. Em alguns momentos, se precisa, para um pouquinho, tira o tênis, tira o sapato, pisa com o pé descalço no chão, mexe um pouquinho no seu pé, faz uma automassagem que você vai preservar o seu pé durante a folia. Elvis, a gente está falando aí adulto, então, cuidado, né, com os pés, mas a criançada também. Aproveita carnaval, tem aí as matinês, os bloquinhos durante o dia para a criançada. Normalmente tá calor, a gente coloca fantasia, né?
fica prestando atenção naquele sapatinho decorado. As menininhas, tem mãe também que acaba colocando salto alto nas meninas. Os meninos vão pular carnaval, a gente coloca chinelo porque tá muito calor. Tem que tomar cuidado também com os sapatos das crianças, sabendo que elas vão correr, elas vão pular. Tem muito confete no chão, pode escorregar com aquelas espumas. Tem que ficar mais atento ainda? Tem que ficar super atento. Então, as crianças, no momento de curtição delas, gostam muito de correr, corre para um lado e corre para o outro. E até aproveitando que você falou, o chão fica com confete, pode ser que caia água, alguma coisa no chão e fique mais escorregadio. Primeira coisa para se tomar atenção é que seja um calçado, um tênis, que tenha bastante risquinho na parte de baixo. Esse risquinho, ele ajuda com que o tênis tenha uma aderência melhor no chão, ou seja, com que ele colhe no chão e dê mais equilíbrio, mais estabilidade para essa criança. E tomar cuidado, tudo ao redor, ficar de olho se tem muito confete na parte do chão, se tem algum calçado de alguém que está lá jogado naquela parte. E até assim, é um solo que é desregulado, é um solo que é instável, ficar sempre de olho nessa criança e tomando cuidado, né? Pode ser que a criança também tenha um certo cansaço no seu pé. O legal é que quando for pedir para a criança tirar o sapato para dar uma descansada, é que ela não ande, tá? Porque o risco dela escorregar vai ser maior. Então, para poder descansar, é melhor descansar um pouquinho sentado, por mais que as crianças fiquem um pouquinho mais ansiosas, querem brincar o tempo todo, mas tentar conversar, que isso seria o melhor, seria o ideal. Pensar sempre no conforto de todo mundo, né? Para poder curtir o carnaval, sem preocupação e com saúde. Exatamente. Tá aí então o recado do Elvis da Silva Cavalcante. Ele é fisioterapeuta e também professor do curso de fisioterapia da Faculdade Santa Marcelina. Aceitou o nosso convite para falar sobre esse tema que interessa muita gente. Elvis, muito obrigada, viu, por falar aqui no Saúde Agora. Tenha certeza que ajudou o pessoal que vai pular carnaval aí logo, logo. Muito obrigado, fico super feliz. Agradeço mais uma vez o convite e a confiança para a gente estar discutindo de um tema que é super importante, mais uma vez aí que está em alta no dia a dia. E fica o convite para você participar outras vezes aqui. Muito obrigado. Elvis, mais uma vez, muito obrigada. A você de casa também, muito obrigada e um bom carnaval para todo mundo. Conforto e saúde, então, informações importantes do especialista com a nossa repórter Viviane Novaes para todo mundo que for utilizar salto alto aí no carnaval para depois não ter problemas, não ter lesões, e servem essas dicas também para o restante do ano. Bom, agora são 12h mais 47 minutos, hora de nós falarmos sobre aquele trabalhador que atende os clientes, serve bebidas, explica os detalhes do cardápio. Então, sobre o dia a dia de um barman, fiquem com o nosso quadro Se Liga na Profissão. Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só que bacana, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre barman. Então se liga aí, bora! É o profissional do ramo da coquetelaria, que trabalha em estabelecimentos comerciais servindo coquetéis aos clientes com bebidas alcoólicas ou não. O barman é também responsável por preparar drinks em diversos tipos de eventos ou em bares, lanchonetes e restaurantes. Bom, e para a gente entender um pouco mais sobre essa profissão, estou aqui com o Samuel. E aí, tudo bem, Samuel? Tudo jóia. Beleza. Bom, como você se interessou, né, por essa profissão de barman, que é uma profissão desejada por muita gente, né? Sim. A gente vê muita gente falando, puxa vida, eu quero ser barman e tudo mais, fazer coquetéis, drinks maravilhosos, que tem também toda uma estética envolvida. Por exemplo, daqui a pouco o Samuel vai falar sobre esse drink aqui, ó. Mas olha que legal, ele tem o morango, né? Tem essa folha de abacaxi, né? Isso, tal do abacaxi. Muito bacana. Então, como você se interessou por essa profissão? Cara, foi mais, tipo, na internet mesmo. Vendo os pessoal fazendo, achei bacana, me interessei, né? E acabei me profissionalizando nessa área.
como aqui no MTN. Bom, o que faz exatamente um barman? Conta para o pessoal que está em casa, que tem interesse, não é, pela profissão e quer saber mais detalhes sobre o dia a dia de um barman. Como funciona, Samuel? Cara, barman, tipo, é um profissional na área de trabalha em restaurante, né? Trabalha com drinks, coquetéis, né? Espécies nessa área. São mais, tipo, trabalha com mixologista também, que é a base de se acaba fazendo com misturas, né? Não é uma área fácil, sabe? Todo mundo pensa que é fácil, mas é difícil. Querendo ou não é qualquer ideia que você tem que dar para o cliente, deixar ele feliz. Você sentou no meu balcão aqui agora, eu quero deixar você feliz. Boa! Você sair daqui alegre, quero voltar de novo. Entendeu? Não pode sair daqui e falar, não volto nunca mais. Sentou no meu balcão, o cara não se arrepende. Olha só, Samuel, gostei, hein? Personalidade. Sentou no balcão do Samuel aqui, vai tomar coisa boa e comer coisa boa também, porque normalmente, a gente vai falar sobre isso também, o drink, ele acompanha um aperitivo. Bom, vamos lá, esse drink o que é, Samuel? Isso aqui é um GT tropical. Tá. Ele é a base de energético, um maracujá, um pouco de morango e gin. Boa. Tem uma guarnição aqui, que é um talo do abacaxi. Em quanto tempo o barman, no caso você que é um barman experiente, quanto tempo demora para fazer um drink como esse? Um drink desse, no máximo 15 minutos, 15 segundos. Desculpa. 15 segundos? Rapidinho. Você faz em 15 segundos? 20 segundos. Um drink desse? Um drink desse. Caraca! Existe drink sem álcool também, né? Sim. Vamos fazer um de soda? Opa, vamos lá. Vamos lá para o pessoal entender. Esse também você faz rápido ou esse é mais... Esse é um pouco demorado porque tem a base da trituração do gelo, que é uma guarnição para dar um design em cima. Boa. Então vai falando pra gente aí, Samuel. Vou colocando aqui o passo a passo. Xarope de maracujá, né? Um pouco de limão. Tem que sempre colocar na dose certa. A dose certa. Então isso também faz parte do trabalho do barman. O barman não pode chegar e colocar... Quanto mais você trabalha na medida, mais o drink fica certo. Boa. Trabalhar na medida não tem erro. Esse aí então não tem álcool? Não, esse é sem álcool. Ele é a base de um xarope de maracujá, né? Que é caseiro, que a gente faz aqui. Quais os principais desafios de um barman, ô Samuel? Cara, tem muitos, hein? O pessoal aqui... É criticação sobre o coquetel que você monta e pra ela não tá legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, fiquei curioso agora e tenho certeza que o pessoal em casa também está curioso, né? Cara, quantos tipos, claro que você não vai saber exatamente o número, mas quantos tipos de coquetéis existem, né? De drinks e tal? Porque são muitas opções, né, Samuel? São muitas opções. Cara, não sei informar sobre isso. É muita coisa, né? É muito drinks. São muitos drinks. E é aí que eu quero chegar na pergunta. Você tem que saber fazer todos. Tem que saber fazer todos. E como que você faz? Você estuda antes, não é? Esse coquetel é mais ou menos por aí? Isso, eu sempre gosto de dar uma estudada, dar uma analisada antes, o que combina e o que não combina. Olha só, isso é legal. Vejo bastante, muitos drinks iguais e tal, mas eu gosto de fazer um pouco também diferente. Essa soda daqui também é da gente. Em nenhum lugar você acha. Se achar, E não é uma soda com bebida alcoólica. Não, ela é uma soda Então essa eu vou caseira. tomar. Porque eu estou em horário de trabalho, logicamente não vou tomar um drink com álcool. Ô Samuel, e também faz parte da profissão do barman orientar, por exemplo, não é, o cliente que senta aqui no seu balcão, como eu estou sentado, e o cliente quer beliscar alguma coisa, não é? Faz parte também do barman orientar o cliente. Por exemplo, essa porção aqui combina com esse drink. Sim, combina bastante. Tem um croquete, né? Que é a base de queijo, pastrame com queijo e requeijão. Boa, esse combina que com ele esse faz drink. uma combinação perfeita. Top. Tá vendo? Isso é legal, saber o que acompanha cada drink também faz parte aí da função do barman. Aqui tem uma porção de pastel. De e pastel. O pastel, ele acompanha combina soda, com a soda. Que é agora que você vai provar. Boa. Minha combinação. Olha só, cara. Isso é uma fruta La Passione. Esse, então, conta pro pessoal qual que é o sabor dele. É de maracujá, né? Com limão siciliano espremido, fatia de limão siciliano
com folha de hortelã e um pouco de maracujá em cima. E eu dou uma mexidinha antes. Já tá mexido, É só colocar. Só degustar e... Boa. E é um prazer. Nossa, uma delícia. Uma delícia. Sabe o que é legal? Que parece que você tá tomando um drink que tem álcool, né? Tem álcool. Mas na verdade não tem. É um pouco d'água com gás. Com então, para quem não bebe, excelente, né? Excelente. É um drink mais pedido aqui, excelente. E você vê, o Samuel fez durante aqui a nossa gravação, fez rápido. Então, o cara para ser barman também precisa ter essa agilidade, né, Samuel? Se não empaca, o cliente fica de saco cheio e vai embora, né? Pode deixar na mão. Tem curso para ser barman? É mais na prática? Tem gente que pega mais na prática e tem gente que precisa mais de um curso, né? Vou tomar mais um golinho, tá? Muito bom mesmo, pessoal. Então fala como que funciona a preparação para ser barman. Tem gente que se especializa mais na área de cursos. Eu, no momento, no caso, eu não fiz curso ainda, mas estou no processo de fazer o meu. Mas eu aprendi mais, como te falei, um pouco da internet, também do dia a dia. Mas existem cursos para ser barman? Existe. Curso para ser barman, para ser bartender. Mixologista, como eu falei, também tem um curso também. Especializa uma área geral. Que é muito, tem que ter muito, que é muito top, isso é muito conhecimento. Como que é o mercado, Samuel? Para o pessoal que quer começar a trabalhar nisso, é um mercado que dá oportunidade, é um mercado mais fechado, como é que é? Não, dá sim, é um mercado bom, bacana, que tem espaço para muita gente, querendo ou não que seja num restaurante como esse, não precisa você ter um barman só, tem que ter mais do que um, entendeu? Então é um mercado bom, tem emprego para muito para muita gente. E assim, o dia a dia do barman, você chega aqui, né, como é que funciona? No final de semana tem que trabalhar, é lógico. Todos os dias, na pegada. Chega aqui, montar uma organização no bar, entender que necessita. Faz parte isso também, das suas funções, organizar o bar. Organização do bar, chega já cedo, organiza o bar, para deixar tudo preparado para quando a casa estiver aberta, dar um belo atendimento ao meu cliente. Pois é, até porque, né, Samuel, eu imagino que a parte estética ela também faz toda a diferença quando você quer pedir um drink e tudo mais. Um drink aqui que ele falou sem álcool, acompanha legal uma porção de pastel. Um drink com álcool, né? Esse que ele falou também, qual que é esse mesmo? GT Tropical. Boa. Acompanha aqui, ó, que beleza. Também petiscos, batata, queijo, croquete de costela, realmente é muito bacana. Samuel, quais as dicas que você dá para a galera que está em casa assistindo, acompanhando o quadro Se Liga na Profissão e falando, puxa vida, olha lá o Samuel falando, que bacana, gostei, quero seguir essa área, quero me tornar um barman. Quais as dicas que você passa para a galera que está em casa? Se você tem um objetivo, tem vontade de fazer, faça. Não deixe nada para amanhã. É uma área bacana, tenho certeza que você está vendo, você não vai se arrepender. É muito gostoso trabalhar nessa área. Velho, se tem um objetivo de fazer, faça, não deixe nada para amanhã. Não queira deixar fazendo alguma coisa para depois, se você pode fazer agora. Siga o sonho. Eu segui o meu, tô aqui. Boa. Muito bom, Samuel. Obrigado aí, sucesso cada vez mais na carreira. Prazer meu ter você. Valeu. Bom, pessoal, é isso. Já sabe, né? Se liga na profissão. E a cidade de Campinas está em estado de atenção devido ao excesso de chuva registrado nas últimas horas. O índice que mede chuvas acumuladas atingiu 82,4 milímetros nas últimas 72 horas, de acordo com a Defesa Civil aqui da cidade. Segundo dados do CEPAGRE, a velocidade do vento chegou a 61,1 km por hora na região dos Amarais, norte da cidade.
Foram registradas ainda quedas de 16 árvores. A Secretaria de Serviços Públicos já iniciou a remoção das árvores com prioridade para desobstrução das vias. Bom, quinta-feira com a temperatura bem amena, né? O vento, a falta de sol não deixam esta temperatura subir tanto. Para amanhã, sexta-feira, segue essa tendência, viu? Com o sol tentando aparecer entre muitas nuvens e, novamente, tem previsão de chuva. E com isso, as temperaturas não sobem. Elas já estão aqui na minha tela, então para amanhã, sexta-feira, 17 de fevereiro, nós temos mínima de 21 graus. Ao longo do dia, a temperatura sobe um pouco, mas ela não passa dos 28 graus aqui na cidade de Campinas. E olha só, daqui a pouco, às 2 horas da tarde, acontece a primeira reunião da Comissão Permanente de Educação e Esportes aqui da Câmara, presidida pela vereadora Guida Calisto. E em seguida, às 4 horas da tarde, é a vez da Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas se reunir pela primeira vez no ano. O presidente é o vereador Nelson Osseri, tudo com transmissão ao vivo aqui da TV Câmara Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Então, permaneça aqui na TV Câmara Campinas, acompanhando as reuniões das comissões. E nos vemos amanhã, na sexta-feira, com o nosso Câmara Notícia ao vivo, hein? Até lá. Tchau, tchau.